Estamos próximo do grande aniversário do Nougat e com isso eu gostaria de trazer um conteúdo bem interessante e bem diferente aqui no meu canal. Só que antes de começar o vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para dar aquela bela moral para o nosso conteúdo. Mas de uma coisa sabemos que um dos maiores artistas e personagem que já tivemos no AQW foi de fato o grande Miltônios. Acredito que o Miltônios, tanto como artista e como personagem, ele seja um dos mais adorados pela comunidade e até mesmo nos dias atuais. O Miltônios ele chamou muita atenção da comunidade com seus itens monstruosos e assustadores que ele fazia na época de 2010 para 2011, ou até um pouco antes também, né, 2009, ele já trabalhava na empresa, então desde aquela época ele sempre veio chamando a atenção da comunidade. E até nos dias atuais são os itens mais icônicos do AQW, talvez eu possa considerar como os itens mais desejados. Eu acredito que não existe uma pessoa que não conheça o Miltônios ou o Nugaf, né? E no caso seria a mesma pessoa. Eu posso até te dar alguns exemplos de alguns itens bem hype que talvez você já viu alguém usando ou já ouviu falar pelo menos. A gente tem a Paladin Slayer, que foi feita pelo Miltônios. Temos também a Legacy of Nugaf, que é o set principal do Miltônios. Talvez seja um dos sets mais icônicos do AQW hoje e talvez um dos mais bonitos. Temos também a Green Lord, a Truly Evil, talvez seja uma das Hero Marts mais desejadas do AQW. E por aí vai. Se eu fosse pegar a cartela de todos os itens que o Miltônios já fez, cara, você fica assustado e espantado com tanto conteúdo que tem, sabe? Só que seu nome se tornou mais grande ainda quando houve a guerra, né, entre o Deiji versus Nugaf, que foi na época de 2012. Ali eu posso considerar que foi o auge do AQW, o auge da fase do Miltônios. Foi literalmente onde o AQW viveu o seu ápice absurdo em todos os aspectos. Só que esse vídeo eu não quero focar muito na história do Miltônios. Talvez eu possa até trazer um vídeo específico para isso, sabe, contando algumas curiosidades que envolvem a história do Miltônios com a empresa e tudo mais, mas eu não poderia deixar de apresentá-los aqui para vocês antes da gente começar verdadeiramente esse vídeo. Só que o Miltônios, se tem alguns itens que talvez sejam os mais raros e os mais desejados do AQW. E eu estou me referindo às orbes do Miltônios. E quando eu digo mais desejado, é muito pela sua raridade, porque hoje em dia é quase impossível ver alguém usando esses itens. Eu confesso que as orbes têm sua beleza única, e para mim são as orbes mais bonitas do jogo, mas é claro, né, eu, sendo um grande fã dos itens do Miltônios, não poderia pensar diferente, né, meus amigos? Além das orbes serem muito bonitas, todas elas possuem uma quest com recompensa e possuem um conjunto muito bonito, cara, e talvez um dos conjuntos mais desejados do jogo também. Só que antes de mostrar os itens de recompensa, eu quero poder falar um pouco mais sobre essas orbes. Eu quero mostrar um pouco da dificuldade que era para você conseguir obter essas orbes. Aí vocês realmente saberão o porquê são poucas pessoas que têm esses itens no jogo. Eu particularmente raramente vejo alguém usando essas orbes. É bem quase impossível, cara. Tipo, é um número muito pouco de pessoas que jogam AQW hoje e possuem esses itens. Naquela época, as orbes entraram no jogo mais ou menos em 2009 e ficou muito pouco tempo disponível ali para conseguir obtê-las. E você conseguiu obter as orbes em uma quest que tinha lá em Tercessuin Notley, no antigo NPC do Nugaf. Para quem não sabe, o NPC do Miltônios foi alterado pelo Nugaf, e com isso trouxe muitas outras mudanças também. No Miltônios se tinha 3 formas para se obter as orbes. A primeira, comprando por 2k de AC, ou você tinha 2 formas para se pegar por farm. E quando as orbes veio por AC, aconteceu algo bem inusitado, cara, que chega a ser até engraçado. Que na verdade foi um bug, né, que aconteceu na época.
Ao invés das orbes ter vindo por 2k de AC, elas veio por 2 AC. E isso realmente aconteceu, que foi algo bem similar ao bug que aconteceu com a cerimonial Void Knight Sword. Quem lembra desses itens? Que na verdade ela veio por 300 AC e logo após corrigiram, né, pelo valor que era 1500 AC. Acredito que teve muita gente que se aproveitou dessa situação, né? Aí você imagina naquela época você conseguir obter os itens mais hypados do jogo por 2 AC. Só que pouco tempo depois eles foram lá e corrigiram esse bug e colocaram pelo valor certo, que era 2k de AC cada orbe, tá? Só que antes de falar as formas farmáveis, eu gostaria que você esquecesse a existência de todos os pets de farm de hoje em dia e a facilidade que é para poder pegar os Misc do Nugget, né? Porque é muito fácil atualmente. Até mesmo também a facilidade para se comprar AC que temos hoje em dia, que na época era totalmente diferente. Então, meu amigo, esquece tudo isso. Imagine que você está em 2010. Tenta pelo menos imaginar como que era antigamente. Aí você vai conseguir entender a dificuldade que era para se ter esses itens naquela época. E como eu disse, né? Se tinha duas formas para se farmar as orbes do Miltônios. A primeira, eu posso considerar talvez a forma mais barata, porém a mais demorada. E a segunda, eu posso considerar aí como uma forma mais cara, porém um pouquinho mais fácil, mas não ficava tão fácil assim também não. E eu gostaria de começar pela forma mais barata que era para se obter essas orbes, que no caso você não gastaria nada, né, nenhum tipo de AC, diferente da outra forma farmável que era necessário gastar um pouquinho de AC. Naquela época, para você conseguir completar as orbes, você precisava de uns pré-requisitos, que aí já começava a ficar muito mais complicado, né? E o primeiro pré-requisito que você precisava, né, para conseguir pegar qualquer uma das 4 orbes, seria a Void of Nugget, que é essa armadura que eu tô mostrando para vocês. Essa armadura era um item que você precisava para conseguir aceitar a quest. E para poder pegar ela, você também pegava em uma quest diferente, que a quest chamava Void Knight. E essa quest também não era nada fácil fazê-la, viu? E para completar a quest para você conseguir obter a Void of Nugget, você também precisava de um outro pré-requisito, meu amigo. E era nada mais nada menos, você precisava ter no mínimo level 20, você precisava ser member para conseguir aceitar as quests, você precisava ter ranking 10 em Evil. Só quem lembra sabe o quão difícil era ter ranking 10 nas facções. E também você precisava de um petzinho, o Coin of Nugget, que na época era chamado de Coin of Miltônios, e você precisava da versão 1500, e que o nome mesmo diz, precisava comprá-lo por 1500 ACs. E esse era só o pré-requisito para conseguir obter um item que era pré-requisito também. E lembrando que se tem vários coins diferentes, né? A gente tem o de 2500, a gente tem o de 300, e cada um era necessário para se completar tais quests. Vamos chegar até lá. Depois de ter pegado esse pré-requisito para conseguir obter a Void of Nugget, você precisava de um Totem of Nugget, você precisava da Phoenix Blade, que naquela época era muito difícil de pegar, porque é um item de 1% de drop. Então você imagina você ficar matando um Red Dragon naquela época até conseguir dropar esse item, cara. Era muito maçante. E você também precisava de uma capa que, olhando assim, parece ser fácil, né? É uns tentáculos, mas quando você vê o valor, você vai ver que também era bem difícil. Na época custava 1 milhão de gold. Irmão, 1 milhão de gold, resumindo assim para os dias atuais, seria como se você precisasse de 100 milhões de gold. Para aquela época era mais ou menos isso. Para tu ver o quão insano era para conseguir só o pré-requisito. E com isso também você precisava de um outro pacote que se chamava Proteon. E na verdade esse item já tá raro, ele saiu do jogo basicamente, só que era um item também que tinha uma porcentagem muito baixa, a gente não sabe qual o nível de porcentagem que era, mas pelo que eu pesquisei e analisei, esse item chegava até quase 1% de drop também, tá? E tendo todos esses itens, todos esses pré-requisitos, aí sim você conseguia pegar a Void of Nugget. Olhando assim, parece ser uma quest fácil, né? Eu concordo com vocês, mas para aquela época, só de você pegar um Totem of Nugget, meu amigo, era insano. E com isso, você pegando a Void of Nugget, você também poderia usá-la para poder pegar as outras orbes, né? Porque
era um item que não precisava para completar a quest, só precisava tê-la no seu inventário para aceitar a quest. Então, após você ter conseguido a Void of Nugget, você estaria apto a completar as quests para poder pegar as orbes, né? Para conseguir completar as quests das orbes, você também precisava ser member, você precisava ter a Rogue, só que na versão rara, antiga dela, upada até o ranking 10, e com isso você precisava ter o Coin of Nugget, só que na versão 2500, cara. É isso mesmo, o petzinho que custa 2500 ACs. Só aí a gente tá contabilizando 4k de AC, basicamente em 2 petzinhos para pegar o pré-requisito e para completar a quest das orbes. Aí tu começa a ver que realmente era muito insano. Os itens necessários para completar as quests você precisava de 2 Totem of Nugget, 3 Diamond of Nugget, 7 Dark Crystal Shard e 1 Uni 13, cara. Isso aqui, irmão, naquela época, nem se você tiver full stack dos itens do Nugget, chega a ser tão difícil quanto era antigamente. Era realmente muito difícil de pegar. Pegando todos esses itens, você estaria apto a pegar a sua primeira orbe. E algo também que é importante levar em consideração, que todas as quests das orbes, você precisa dos mesmos itens, né? É da mesma quantidade. Então eu vou dar exemplo só de uma aqui, porque o restante das orbes, você precisava dessa mesma quantidade também. E agora eu queria falar um pouco sobre a forma mais cara que se tinha de se obter naquela época, que era mais ou menos o mesmo estilo de farm, porém mudava alguns itens que fazia essas quests ficar muito cara, mano, muito cara mesmo. Só que algo bem interessante é que essa quest, né, ela ficou por um tempo muito curto disponível, sabe? Ela era basicamente uma quest temporária e ela durou até o dia 4 de junho de 2010. Ela realmente ficou muito pouco tempo disponível. Para pegar a Void of Nugget seria basicamente a mesma coisa daquela outra quest, só mudava um item só, que basicamente trocava Totem of Nugget pelo item chamado Ironhide Plate, e nada mais nada menos um item que custa 1500 ACs. Seria basicamente trocando um Totem of Nugget, cara, por um item que custa 1500 AC. Só aí já dá para vocês terem noção que para pegar Totem of Nugget era insano. E esse item está disponível até hoje para conseguir obter. E você vê que é realmente esse valor. E nas quests das orbes também seria a mesma coisa. Só trocava o Totem of Nugget por outro item. E esse outro item seria o Chaos Lord Helm. Eu estou dando risada para vocês realmente ver o valor do item, que custa 2500 ACs. E lembrando que após você completar a primeira quest da primeira orbe, esse item não vai para buyback não, porque na época não existia isso. Você teria que comprar esse item novamente. E aí você fazendo um cálculo bem rápido, para completar as 4 quests você precisava gastar 10.000 AC. E juntando com aquela armadura ficaria 11.500, meu amigo. Seria basicamente 11.500 ACs. Eu não sei se vocês têm noção do que era essa quantidade naquela época. Só que, meu amigo, era insano. Quase ninguém tinha essa condição. Trazendo para os dias atuais, seria como se você tivesse 100.000 AC. Seria necessário para completar cada quest 25k de AC. Meu amigo, eu não tô de brincadeira, porque só quem jogou nessa época sabe do que eu tô falando. E gastando toda essa grana, você conseguia obter as orbes. Só que, como eu disse, né, essa quest ela foi temporária, ela ficou por muito pouco tempo. Só que pouco tempo depois também, a quest padrão acabou saindo de cena também e esses itens acabou ficando raro. Eu não sei exatamente a data que esses itens ficaram raros, só que eu acredito que não chegou de passar de 2011, tá? Eu acho que no finalzinho de 2010 para 2011 já não se tinha mais essas orbes e ela ficou muito pouco tempo para conseguir obter. Agora que vocês já sabem o que era preciso para pegar aquelas orbes, nada melhor do que mostrar a vocês as recompensas que você tinha dentro das orbes. Nas recompensas, eu não quero enfatizar muito a questão do farm, porque também precisava de um farm para conseguir pegar as recompensas, que era bem difícil e era basicamente a mesma coisa para poder obter as orbes ali. Era literalmente uma quantidade de Dark Crystal, Diamond of Nugget, Totem of Nugget e por aí vai. E bom, eu gostaria de começar primeiro pela recompensa da Blood Orb, que era o conjunto Blood of Nugget. Você conseguir essa recompensa, que na minha opinião é um dos itens mais bonitos do Miltônios, e sem sombra de dúvidas eu acredito que na maior parte da comunidade
tem essa mesma opinião que eu. Você obtendo a Arcane Orb, você pegava todo esse conjunto aí da Arcane X of Nugget. Também é um conjunto bem hypado. Esse conjunto eu acho bem legal. Confesso que de todas as outras orbs, esse daí é o que menos me chama a atenção, mas ele é bem hype. O que eu acho mais bonito é de fato a orb, que pra mim é o que mais chama a atenção. E depois você obtendo a Prime Orb, você também recebe esse conjunto como recompensa, completando as quests que tem dentro da Orb, que é o conjunto Fiend of Nugget, que na minha opinião é um dos conjuntos também muito bonito. Eu acho esse conjunto sensacional, principalmente os Talos, que é bem hype e acaba deixando esse conjunto bem imponente. E agora, para finalizar, você pegando a Shadow Orb, que na minha opinião é uma das orbes mais bonitas assim de todas, a que mais chama a minha atenção, você recebe esse baita conjunto preto, que é o conjunto Shadow of Nugget. Você pega esse conjunto extremamente hype também, era um dos itens mais desejados. E sem sombra de dúvidas, todos esses conjuntos eu posso considerar talvez como um dos conjuntos mais donatados atualmente. Você não consegue donatar as orbes, mas você consegue donatar os itens de recompensa sim. E de certa forma são bem bonitos e são bem imponentes. Então assim, não vou prolongar muito esse vídeo, mas eu queria que vocês deixassem aí no comentário. O que você achou, cara? Você sabia de tudo isso que eu citei aqui nesse vídeo? Teve alguma novidade para você? Eu acho que foi um conteúdo bem interessante e me deu muito trabalho para poder fazê-lo. E tanto também para poder pesquisar tudo isso para vocês. Eu demorei mais de um mês para conseguir todas as informações. Então, como ajuda, eu peço vocês aí para deixar aquele like, compartilha esse vídeo também com seus amigos, deixa seu comentário a respeito aí do seu conhecimento, se você jogou essa época ou não, se teve algum ponto também que eu não citei aqui nesse vídeo, deixa aí que é muito importante, rapaziada. Vou ficando por aqui, obrigado você que acompanhou o vídeo até aqui, tamo junto, até o próximo vídeo.